enquanto as crianças saem com a irmã Márcia, apoio também da irmã Esther, da irmã Vânia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. Nós vamos ler, depois então a gente vai fazer alguns comentários introdutórios a esse trecho. Lembrando que nós estamos numa caminhada pela carta de Paulo aos Filipenses, tentando aprender com o apóstolo Paulo como esboçar, como viver uma vida de alegria, independente, ou melhor, a despeito, apesar das circunstâncias. Essa é uma carta escrita da prisão, é uma das cartas chamadas de cartas da prisão. É escrita enquanto o apóstolo Paulo está preso em Roma, aguardando julgamento. Esse relato está ali no finalzinho do livro de Atos, né, nos últimos capítulos de Atos. Você vai ver essa jornada do apóstolo Paulo, quando ele é preso em Jerusalém, levado a Cesareia de Filipe, onde ele fica preso por um tempo, depois vai a Roma, onde vai permanecer mais um tempo, tem um encontro com os judeus ali daquela cidade também. Há uma série de textos muito bonitos aí nesse espaço de tempo, né? Para quem conhece a história, a despedida do apóstolo Paulo ali dos presbíteros de Éfeso, é muito bonita aquele trecho. Depois o finalzinho do julgamento em Cesareia de Filipe, quando o apóstolo Paulo pede, né, apela para ser julgado em Roma, e aí depois ele se sente bastante abatido por todos os eventos. O próprio Cristo aparece a ele no navio, já indo em direção a Roma. Esse navio naufraga, depois tem os eventos ali na ilha de Malta. Aí depois o apóstolo Paulo chega em Roma, né, tem um encontro com os judeus, os anciãos judeus ali em Roma. Também tem uma série de eventos muito bonitos nesse contexto. Enquanto ele está preso ali, ele escreve algumas cartas, entre elas a carta aos Filipenses, uma carta pastoral, uma carta de alguém que está muito próximo. É a primeira igreja que o apóstolo Paulo plantou no solo europeu, né, ali no continente europeu, na região da Macedônia. Então ele tem um carinho muito especial. Muitos irmãos são tem muita memória da passagem do apóstolo Paulo ali. A gente tem a história de Lídia, a história do carcereiro. Nós temos a história da moça endemoniada que é liberta pelo apóstolo Paulo, pela oração ali. Então há uma série de envolvimentos bastante afetivos entre o apóstolo Paulo e essa igreja. E ele escreve a igreja de uma situação bastante desconfortável. Ele está preso, ele não tem ciência exatamente do que vai acontecer com ele. Ele pode ser morto, ele pode ser solto, pode permanecer preso, mas mesmo assim ele vai constantemente ao longo da carta exaltar a igreja a continuar alegre, a continuar feliz. Ele mesmo vai esboçar alegria constantemente. Então o nosso propósito é ir lendo a carta e tentar aprender com o apóstolo Paulo as dicas que ele vai nos dar de como encontrarmos essa satisfação apesar das adversidades, apesar das dificuldades. Então, lendo agora o capítulo 3, do verso 17 até o verso 21, leamos o texto então, você pode acompanhar na projeção, você está acompanhando de casa, você pode ler também na tela do seu dispositivo aí que você está acompanhando a transmissão. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Senhor, aplica aos nossos corações a Tua palavra que já foi lida, prepara a nossa mente a fim de que possamos ser transformados por ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos mergulhar nesse trecho da carta, tá? Uma carta, como eu já disse, permeada de alegria. Mesmo em meio a muitas adversidades, o apóstolo Paulo escreve de um tom de exultação, de alegria. Ele escreve com um coração transbordante de gratidão. Constantemente ele vai demonstrar gratidão, não só
pelo que aconteceu com os filipenses, com o que está acontecendo com eles, pelo também com o que está acontecendo com ele. Ele entende que Deus tem usado toda aquela circunstância para que o Evangelho vá além, vá a lugares onde ele mesmo não imaginaria ser possível chegar a mensagem. Ele vai comentar nos capítulos anteriores que por conta da prisão, ele pode pregar o Evangelho à guarda pretoriana, e a guarda pretoriana, que trabalha diretamente com o imperador, agora leva o Evangelho para dentro do império, para dentro do palácio imperial romano, e isso traz alegria ao apóstolo Paulo. No início do capítulo 3, o apóstolo Paulo adverte os filipenses contra falsos mestres e o legalismo, e exorta-os a buscarem a verdadeira justiça que vem pela fé em Cristo. É nesse contexto que nós chegamos a esse trecho aqui, de Filipenses capítulo 3, do verso 17 a 21, onde o apóstolo Paulo nos apresenta um contraste marcante entre o exemplo a ser seguido e um exemplo a ser evitado. Ele já falou de exemplos anteriormente, ele já trouxe o exemplo de Epafrodito, ele já trouxe o exemplo de Timóteo, ele já trouxe o próprio exemplo dele, e ele já trouxe o exemplo máximo de Jesus Cristo. No capítulo 2, ele abre com a seguinte conclamação aos seus leitores: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí eu expliquei aos irmãos que essa palavra sentimento, ela pode ser traduzida, e talvez seja melhor traduzida com tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou essa condição de Deus, ou melhor, não tomou para si, não se agarrou nessa condição de Deus, pelo contrário, abre mão da condição de Deus, desce à condição humana, deixa de ser por um tempo aquilo que sempre foi por toda a eternidade, mas se submete a um estado do qual ele não é que não era conhecedor, mas que não é da sua natureza. Ele não é que deixa de ser Deus, mas ele se submete a um estado onde a sua divindade está contida, onde a sua glória está contida, onde a sua glória já não está à sua disposição a todo o momento, não porque não estivesse a seu poder, mas porque ele abdica daquilo em prol da obediência, em prol de obedecer uma ordem que lhe é dada pelo Pai, de vir e ser o representante dos homens diante de Deus e ser o sacrifício necessário para que a paz pudesse ser restabelecida entre homens caídos e um Deus santo e perfeito. E o apóstolo Paulo já chama a atenção desse exemplo, ele abre o capítulo 2 com esse exemplo, e ao longo do capítulo 2 e do capítulo 3 ele vai trabalhando com essa ideia. Olha, meus queridos, olhem para exemplos, olhem para o exemplo de Cristo, olhem para o meu exemplo, olhem para o exemplo de Timóteo, olhem para o exemplo de Epafrodito, e ele está sempre trabalhando, e agora ele volta de novo a trabalhar com esse contraste dos exemplos, trabalhando essa ideia de que existem exemplos a serem seguidos e existem exemplos a serem imitados. No contexto geral, no final, ele vai trabalhar muito a questão da cidadania. Por isso, o título da nossa mensagem é Cidadãos do Céu Vivendo na Terra. E a ilustração que eu quero que você tenha em mente é a ideia do indivíduo que chega em um ambiente novo, especialmente um estrangeiro, que precisa aprender a viver na nova realidade que ele está inserido, e ele vai aprender a viver nessa nova realidade na medida em que ele imita os outros, na medida em que ele olha para os outros cidadãos daquele local e começa a imitá-los. Por exemplo, se você teve a experiência em algum momento de fazer uma aula de idiomas ou tentar aprender algum outro idioma, certamente lhe foi dito em algum momento que você vai aprender a falar melhor o idioma na medida em que você conversar com pessoas nativas daquele idioma, pessoas que falem nativamente aquele idioma, porque afinal de contas você vai perceber os trejeitos, a forma como fala, a forma como entoa, a entonação, os contrastes, ou melhor, as contrações, como a palavra que é suprimida, a palavra que é dita, expressões idiomáticas, você vai aprender, obviamente, com quem é de fato nativo daquilo. E a ideia aqui do apóstolo Paulo também está envolto nessa imagem, de que nós aprendemos a ser cidadãos dos céus, olhando para os verdadeiros cidadãos dos céus e imitando o comportamento dos verdadeiros cidadãos dos céus, na medida em que nós estamos sendo ensinados a ser cidadãos dos céus. A gente tem trabalhado já ao longo das cartas do apóstolo Paulo, temos visto algumas delas, e em todas elas a gente tem trabalhado essa mesma tônica. O pecado tirou de nós a nossa humanidade. Nós não sabemos como ser humano.
E uma vez que nós não sabemos como ser humanos, nós dependemos do Evangelho para sermos ensinados a nos comportar como gente. O Evangelho nos ensina a reordenar os nossos afetos e a nos comportar da maneira como Deus imaginou, projetou e planejou para que nós nos comportássemos. Então, por meio do Evangelho, nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por meio do Evangelho, eu deixo de olhar para mim mesmo, para o meu estômago, e aí que direto uma referência aos problemas que o apóstolo Paulo vai mostrar nos maus exemplos ao longo do texto. O meu estômago deixa de ser o centro da minha vida, e o centro da minha vida passa a ser Deus e o próximo. Eu passo a viver para além de mim e não apenas para mim mesmo. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção. E esse trecho é de suma importância porque ele nos chama a responsabilidade em nossa caminhada cristã. Não estamos sozinhos nessa jornada e somos influenciados e influenciamos os outros. A imitação de Cristo e de seus verdadeiros seguidores não é uma opção, mas uma necessidade fundamental para uma vida cristã autêntica e frutífera. Entendido essa parte introdutória, nós podemos separar o texto em alguns trechos. Nós vamos separá-lo em 5 partes, bem objetivas, para que a gente apreenda aquilo que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nesse trecho. Então, no verso 17, iniciando aqui o trecho, nós vemos ele nos falar sobre a necessidade de imitar os que seguem a Cristo. O apóstolo vai começar, verso 17, com uma exortação muito forte. Sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tende em nós. Ele já havia falado sobre isso em relação a Timóteo, já havia chamado a mesma atenção em relação a Epafrodito, quando ele envia Epafrodito no capítulo anterior, quando ele diz, olha, vou enviar a vocês Epafrodito. Epafrodito é meu companheiro, Epafrodito é o homem que eu posso confiar. Imitem Epafrodito. Em outras palavras, ele vai dizer isso. Olhem para Epafrodito, né? O nome é um trava-língua, né? Mas olhem para este homem e vejam nele alguém que vocês devem imitar, alguém que vocês devem fazer conforme ele se comporta. E no mesmo sentido, antes ele já chamou a atenção para o exemplo de Cristo. Mas essa ideia do exemplo é muito forte dentro da escrita paulina. Ele já falou aos coríntios em outro momento, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E por que o apóstolo Paulo chama a atenção para si como um exemplo a ser imitado? Obviamente o apóstolo Paulo não é nenhum arrogante, no sentido de que, olha, eu sou o máximo, olhe para mim, me imite, eu sou o bonzão, eu sou aquele que deve ser o padrão de vocês, mas entendendo as limitações e as dificuldades daqueles que estão caminhando em outras etapas da jornada de fé, o apóstolo Paulo assume a responsabilidade de um cristão que já andou algumas léguas na caminhada de fé, de olhar para aqueles que estão ainda no início da caminhada e dizer, olha, vem comigo que eu vou te ensinar o caminho. Vem comigo porque eu já passei por onde você passou. Caminha nos mesmos passos que eu estou caminhando, porque por aqui é melhor, porque eu já tropecei ali e eu sei que ali não é o melhor caminho. A ideia aqui, quando o apóstolo Paulo chama a atenção, tem a ver com esse propósito. E isso deve ser um propósito constante para todos nós. Todos nós estamos em momentos diferentes da caminhada de fé. E na medida que estamos em momentos diferentes da caminhada de fé, nós temos a responsabilidade de termos um paradigma a quem olhar, alguém entre nós, que nós possamos aprender com essa pessoa e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de nós sermos o exemplo para os outros. Então, por que o apóstolo Paulo pede aos filipenses que o imitem? Ora, ele era um homem humilde, ciente das suas fraquezas, mas também era um apóstolo chamado por Deus, que seguia a Cristo de perto. Paulo não pedia que os imitassem por sua própria virtude, mas porque ele mesmo era um imitador de Cristo. Se todos nós estamos dispostos a sermos imitadores de Cristo, sermos de fato cristãos, e eu já expliquei aos irmãos que a expressão cristão, ela nasce em um ambiente de jocosidade, um ambiente jocoso, na ideia de é um apelido, né? é uma forma jocosa que os romanos tinham de falar daquele grupo. Quem são aqueles? São os pequenos cristos, são os imitadores de Cristo, são os imitadores do Cristo. Então, por isso, daí veio a expressão cristãos. Cristãos nada mais é do que imitador de Cristo,
daquele que é do partido de Cristo, aquele que é da facção de Cristo, aquele que segue a este homem chamado Cristo. Então, nesse processo, se nós todos estamos dispostos a sermos cristãos, nós precisamos ser imitadores de Jesus. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. E se seguimos os passos de Jesus, nós devemos ter a segurança de dizer para outros, olha, me segue, porque eu sigo os passos de Jesus. Caminha junto comigo, porque eu caminho nos passos de Jesus. Essa é uma ideia que muitas vezes a gente tenta afastar de nós, porque nos é muito mais imposto a ideia de que somos completamente falhos o tempo todo, e obviamente eu não estou negando aqui a doutrina da depravação do homem, não estou negando que somos pecadores carecedores da glória de Deus, não estou negando que somos falhos, mas, como eu já disse aos irmãos em diversas vezes, se você iniciou a caminhada de fé, é da natureza da caminhada de fé que você seja transformado diariamente. Então amanhã você será melhor do que hoje. Amanhã você será um cristão melhor do que hoje. Amanhã você tem que se parecer mais com Cristo do que hoje. Se amanhã você não estiver mais parecido com Cristo do que hoje, alguma coisa está errada na sua caminhada de fé. Talvez você esteja olhando para os paradigmas errados. Talvez falte aquele irmão que segue os passos de Cristo perto de você, para que você siga os passos desse irmão. Então, nesse propósito, nós somos chamados a fazer como o apóstolo Paulo, a assumir essa posição de seguirmos a Cristo e chamarmos outros a seguir a Cristo também. Essa exortação revela um princípio vital da fé cristã, a importância do exemplo. A fé não é apenas um conjunto de doutrinas a serem cridas, mas uma vida a ser vivida. Esse é um ponto interessantíssimo do trecho todo, um desdobramento do entendimento do texto. A fé é muito mais do que um conjunto de doutrinas. Domingo que vem nós vamos ter batismo, pela graça de Deus. Teremos aqui um grupo de batizandos, um grupo bem expressivo. E eles no domingo pela manhã, e aí já aviso, reafirmo, antecipo o aviso que vou fazer logo mais ao final. A igreja está convocada para a assembleia de manhã, nós vamos ter a assembleia de profissão de fé. Então, os membros da igreja, por favor, organizem-se para estar presentes aqui. A igreja precisa estar em um número significativo, porque, afinal de contas, pelo que já entendemos, pelo que já estudamos, pelo que já aprendemos, nós, batistas, nós batizamos aqueles que confessam a fé que nós cremos. Então, nós precisamos ouvir a confissão de fé dos nossos irmãos e reconhecer se a confissão de fé deles é de fato uma confissão de fé genuinamente bíblica e então autorizar o pastor a batizá-los. Esse é o jeito de ser batista, é o jeito que nós entendemos, que é o jeito bíblico de ser. Mas o ponto aqui é que nós vamos ouvir os nossos irmãos confessarem uma fé. Eles vão trazer as suas confissões de fé por escritos, muitos já me entregaram, aqueles que não entregaram, por favor, entregar ao longo dos próximos dias, para que eu possa preparar os certificados. Mas, de qualquer forma, o ponto é, eles vão confessar diante da igreja um credo, uma sequência de afirmações de coisas que eles creem sobre Deus, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre os dias futuros, sobre a natureza do homem, uma série de coisas. Mas a fé é muito mais do que frases escritas em um sistema de credo. A fé é uma vida a ser vivida. É um processo de internalização desses credos na nossa vivência diária. Ao longo da história da igreja, a transmissão da fé sempre envolveu observação e imitação. Sempre envolveu observação e imitação. Tomás de Kempis escreve um livro ali no período, em períodos passados da igreja com exatamente esse nome, Imitação de Cristo. Então, essa ideia de que nós estamos imitando os passos de outros para nos aperfeiçoarmos na caminhada de fé, isso faz parte do processo da caminhada de fé historicamente. Então, vemos isso em Jesus e seus discípulos, que conviviam com ele, nós vemos isso na vida de Paulo e Timóteo, nós vemos isso na vida dos primeiros pais da igreja, nos primeiros momentos em que a igreja vai transmitindo a fé, e isso deve ser algo que deve ser martelado e fixado nas nossas mentes. A cadeia da imitação é fundamental para a manutenção da integridade da fé. Paulo imita Cristo, os filipenses imitam Paulo, os outros que seguem no mesmo caminho imitam esses outros, e assim a fé genuína é passada de geração em geração, protegendo-se das distorções e das heresias. E é como um revezamento, cada um recebe o bastão, que recebe o bastão,
precisa correr bem para passá-lo adiante. Então, assim nós passamos a fé de pai para filho, passamos a fé de geração em geração, uma geração dessa igreja passará a fé para outra geração, uma geração está sendo instruída lá no seu culto. Eu sempre trabalho com as irmãs da igreja aqui que trabalham com o culto infantil, a ideia de que o culto não é um curralzinho que a gente coloca as crianças para elas não fazerem barulho no templo. Lá é um local onde elas estão aprendendo a cultuar genuinamente, onde elas estão aprendendo o que de fato é um culto ao Senhor, e na medida em que elas vão aprendendo, elas vão vendo o quanto isso aqui é importante para elas. Então, esse processo é passado de geração em geração. Cada geração vai passando para a outra. E aí, nós podemos começar a aplicar o texto a nós. Quem é que você está imitando? Há pessoas em sua vida cristã, pastores, líderes, irmãos mais velhos na fé, que você admira e que demonstrem uma vida piedosa em Cristo. Você tem observado essas pessoas e, ao mesmo tempo, você tem sido exemplo para outras pessoas? Tem outras pessoas que podem olhar para você e olhar em você um exemplo de alguém que segue a Cristo e podem imitar os seus passos? Talvez os seus filhos, seus amigos, colegas de trabalho, alguém mais próximo de você. Estamos todos em uma teia de influência, que o nosso exemplo de fato aponte para Cristo, que o nosso exemplo nos ajude a auxiliar os outros a conhecer mais a Cristo. Continuando no texto, então, o apóstolo Paulo vai contrastar. Ele fala, olha, me sigam, porque eu sou imitador de Cristo. E aí, na sequência, no verso 18, ele vai falar do perigo dos maus exemplos. No verso 18, ele continua dizendo, olha, porque há muitos sobre os quais os falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E é interessante aqui, porque ele faz aqui uma referência. Olha, eu já falei diversas vezes, e agora digo até chorando. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção para alguns pontos nessa expressão do apóstolo Paulo. A primeira é que não é a primeira vez que ele está falando disso. A heresia é, por natureza, atraente. Toda heresia é atraente. Toda heresia, ela responde a anseios individuais de cada um de nós. Então, elas são sempre chamam muito mais a nossa atenção do que a ortodoxia ou a doutrina correta. Por isso, o apóstolo Paulo precisa constantemente repetir, olha, há maus exemplos. Não olhem para o mau exemplo. Prestem atenção, porque esses são hereges, esses falam daquilo que não é a vontade de Deus, eles são inimigos da cruz. No momento aqui, o apóstolo Paulo já está num ápice disso, já está bastante comovido por isso, tanto que ele vai dizer, olha, eu falo isso chorando. E fala chorando não só pela dor de ver o problema da heresia, mas pela dor de ver o quanto isso faz mal para o povo de Deus, o quanto faz mal para a igreja, aqueles que se opõem à fé, e se opondo à fé, deturpam a fé e fazem com que você, na sua caminhada de fé, tenha muito mais dificuldade. O apóstolo Paulo não fala levianamente, chorando, isso demonstra sua profunda tristeza e preocupação pela condição espiritual daqueles que se desviam. E aí, quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Olha aqui para o ponto que é bastante interessante. Os hereges não são só apenas pessoas que falam algo que é uma interpretação diferente. Uma heresia coloca o povo de Deus em direção oposta à cruz, ou seja, em direção contrária à cruz. Eles são inimigos da cruz. Eles não aproximam o povo de Deus da cruz, pelo contrário, eles separam o povo de Deus da cruz. E quem são esses inimigos? Tá? Não eram necessariamente pessoas que estavam negando abertamente a Cristo, tá? Mas provavelmente pessoas que a vida e os valores delas contradiziam o significado da cruz. Ele está falando aqui de exemplos, ele está contrastando exemplos. Exemplos a serem seguidos, exemplos a não serem seguidos. A cruz de Cristo representa sacrifício, renúncia, humildade e centralidade de Deus na vida. Jocosamente, a gente costuma dizer, quando olha para aquele texto que Cristo diz, olha, se alguém quiser vir após mim, tem que tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me, né?
Se ninguém tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Jesus fala isso mais de uma vez nos evangelhos. E aí, jocosamente, a gente gosta de fazer piada de que a cruz é a sogra, a cruz é uma esposa, a cruz é o marido, a cruz é um filho, a cruz é um problema, a cruz é isso, a cruz é aquilo outro. Mas no contexto, o que Jesus está dizendo, olha, se você não estiver disposto a assumir a mesma atitude que eu assumi, de humilhação, a mesma atitude que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo 2, tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou para si isso como algo que devesse dar valor, pelo contrário, abriu mão, tornou-se escravo, veio até a morte, morte de cruz, foi obediente até a morte, morte de cruz. Se você não tiver essa mesma atitude de renúncia, de sacrifício, de humildade, de centralidade de Deus na sua vida, certamente você não tomou a cruz. E se você não tomou a cruz, você vive um tipo de vida que a cruz não é o centro, que o sacrifício não é o centro, que a renúncia não é o centro, que a humildade não é o centro. Logo então, isso é um inimigo da cruz. Ser inimigo da cruz, portanto, é viver uma forma que nega esses princípios. Mesmo que se professe a fé com lábios, esses maus exemplos, infelizmente, podem estar dentro da própria comunidade. E ao que tudo indica, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a própria comunidade. Olha, existe entre vocês aqueles que não entendem o sacrifício de Cristo e não imitam esse sacrifício, não vivem a vida de renúncia, não vivem a vida de humildade, não vivem a vida de centralidade. São inimigos da cruz. E, infelizmente, eles podem levar outros a desviar-se do caminho correto, distorcendo a verdade e minando a devoção dos irmãos. E aí, aplicando para nós precisamos ter discernimento. Nem todo aquele que se diz cristão vive como tal. A vida de alguns pode ser um tropeço para a fé de outros. Peçamos a Deus sabedoria para identificar esses perigos e nos afastarmos de influências que nos desviam e que desviam o nosso foco de Cristo. Infelizmente, no meio evangélico como um todo, existem inúmeros exemplos que vão levantando e vão chamando a atenção para si e vão querendo que nós os sigamos, né? E no mundo de redes sociais, essa coisa de seguir está muito em voga, né? Então, às vezes, a gente segue muita gente na rede social. A gente acompanha muitos pregadores que nem sempre são, de fato, homens que deveriam estar sendo seguidos. Muito pelo contrário, são inimigos da cruz que estão apresentando um evangelho distorcido, um evangelho baseado no estômago, nós vamos ver logo na frente, um evangelho baseado na satisfação individual, na satisfação pessoal, com olhos nessa realidade, não na realidade futura. Consequentemente, isso vai desviar você do caminho, logo vai te colocar em confronto com a cruz, ao invés de te aproximar da cruz. Por isso, no verso 19, ele vai nos ajudar a identificar os maus exemplos e os maus obreiros. No verso 19, ele vai descrever as características dos inimigos da cruz. Ele vai dizer o seguinte: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, eles se preocupam só com as coisas terrenas. Então vamos dar uma olhada nessas características aqui. Primeiro, ele vai dizer que o Deus deles é o estômago. No mundo antigo, o estômago tem muito a ver com o centro das nossas necessidades, das nossas satisfações, né? Então, a ideia, por exemplo, de quando você está em um estado de alegria, você sente um nó no estômago, né? Ou então, quando você está com medo ou apreensivo, você sente um frio na barriga. Então, no mundo antigo, você tinha muito essa ideia de que o estômago é o centro das suas emoções, é o centro da sua satisfação, é o centro do seu bem-estar, tá? É o centro do seu bem-estar. E quando o apóstolo Paulo diz que a vida desses homens é centrada no estômago dele, ele não está aqui limitando isso a uma questão de gula. Não é que essas pessoas eram gulosas, elas só queriam viver comendo, ou glutonas, queriam viver em comilanças. Até pode ser isso, mas já no segundo, terceiro tipo de possibilidade de tradução. Mas a ideia principal aqui é que esses indivíduos são dominados pela satisfação pessoal. O conforto físico, o prazer, até mesmo o sucesso de uma maneira geral. Então, para eles, a prioridade máxima, o Deus deles é a satisfação. E eu já tenho apresentado para os irmãos esse contraste ao longo de toda a leitura da carta e da leitura de outras cartas, que o Evangelho reordena essa percepção. Todos nós somos, por naturezas, como essas pessoas.
A nossa natureza nos leva a colocar o nosso estômago em primeiro lugar. E aqui no sentido de a nossa satisfação individual em primeiro lugar. Quando você olha para o pecado de Eva, qual é a natureza do pecado? Eva olha para a fruta, ouve a serpente, e a serpente vende para ela a ideia de que se ela comesse da fruta, ela se tornaria igual a Deus. Então, a satisfação de ser alguém que não é mais dependente de ninguém. Eu me satisfaço, eu sou o centro de mim mesmo. E o pecado gera em nós esse mesmo tipo de comportamento. Ao longo da caminhada, a gente vai percebendo que a Bíblia vai revelando essa natureza do homem, um homem centrado em si mesmo. E o Evangelho vem e reordena isso. O Evangelho vem e reordena as coisas, dizendo que, olha, a sua vida deve estar em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar o próximo. Você vive para Deus e para o próximo. Você vive para Deus e para o próximo. Você não vive para você mesmo. Não há nenhum mandamento bíblico que nos faça pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Muito pelo contrário, todos os mandamentos bíblicos são voltados para Deus e para o próximo. Exatamente porque, se formos deixados por nós mesmos, nós naturalmente olharemos apenas para nós mesmos. Então, esses homens apenas vivem a realidade da natureza caída. O Deus deles é o estômago. O Deus deles é a satisfação individual. O Deus deles é a satisfação pessoal. Se você voltar no início do capítulo 2, ler de novo o relato que o apóstolo Paulo faz da atitude de Cristo, ela é completamente contrária a isso. Cristo não busca a sua própria satisfação. Muito pelo contrário, mesmo sendo Deus, ele abre mão da condição de Deus para se tornar homem, escravo, alguém que vai ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nesse processo, ele se torna servo para que nós pudéssemos ser libertos de servirmos a nós mesmos. Ele continua então falando que a glória deles tem, a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. E essa frase é bastante chocante, porque eles se orgulham e se gabam de coisas que aos olhos de Deus são vergonhosas. É interessante, eu estava escrevendo e pensando sobre isso, como a gente tem vivido um tempo desse evangelho de rede social, né, onde o enaltecimento que muitos desses influencers cristãos, pastores e pregadores fazem é de um elemento de satisfação individual altíssimo. Então é sempre você é isso, você é o centro da vontade de Deus, o Deus se preocupa exclusivamente com você, Ele vai atender aos seus desejos, Ele vai atender às suas satisfações, Ele vai promover as coisas para você. Isso tudo vem na onda do evangelho da prosperidade, que já teve um tempo, e agora talvez esteja mudando de embalagem, com uma nova embalagem, mas dentro dessa ideia de que aqui, na caminhada de fé, Deus vai resolver todos os seus problemas. Você vai ser um vitorioso, você vai ser alguém que nunca vai passar por dificuldade, você vai ser alguém que vai ter todo tipo de alcance. Inclusive, tem um movimento muito pernicioso, envolvendo inclusive figuras que, e aí me perdoem meus irmãos, eu já tenho dito de outras vezes, eu tento de púlpito não ser objetivo em relação, não ser direto em relação a algumas coisas, mas por favor, não confunda indivíduos que se dizem crente porque querem angariar votos com indivíduos que de fato são crentes. Tá? Eles costumam misturar as coisas para levar você na conversa, mas tem uma figura aí que é envolvida com o negócio de coaching aí, que apresenta uma mensagem exatamente ligada a isso. Olha, se você é do reino, você é vitorioso. Se você não é vitorioso, é porque você ainda não é do reino. É porque você ainda não entrou no reino dos céus. Se você já entrou no reino dos céus, você necessariamente precisa ser vitorioso em todas as coisas, inclusive e especialmente nos seus negócios. E aí é sempre a ideia da vitória financeira, da vitória da satisfação e das conquistas. Então, nesse ponto, a gente precisa ter muito cuidado, porque esse evangelho pernicioso está aí, está levando pessoas a olharem para o seu umbigo, a olharem para o seu estômago. E presta atenção, isso é contrário, totalmente contrário ao que Cristo apresenta de si mesmo, ao que o apóstolo Paulo apresenta de Cristo no próprio capítulo, no próprio texto, aqui no capítulo anterior, no capítulo 2, no início do capítulo. Então, nesse ponto, esses indivíduos se enaltecem, dizem, olha, está vendo para mim? Eu tenho sucesso. Se eu tenho sucesso é porque Deus me ama.
Tá? O meu sucesso é fruto do fato de Deus me amar. Então, se você não tem sucesso, é porque Deus não te ama. É porque Deus não te abençoou. É porque você não fez o suficiente. É porque você não deu o voto direito. É porque você não deu a oferta. É porque você não participou da campanha. É porque você não comprou o travesseiro ungido, o cajado, a água, a areia que vem não sei de onde. Você não participou da campanha, você não esteve aqui, você não participou. Essa conversa que roda em muitos meios que se dizem cristãos, eles se orgulham disso. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, a glória que eles têm se baseia no que é vergonhoso. Porque essas coisas são vergonhosas para o crente. O crente não foi chamado para ser vitorioso no mundo, ainda que Deus possa te dar a graça de ser vitorioso no mundo. Tá? Deus pode fazer bem-sucedido em diversas áreas da sua caminhada secular, mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para se tornar como Cristo. E como Cristo, você vai se doar para que o mundo conheça a Cristo. Se Deus tiver graça de você, Ele pode ter graça com você. Você pode encontrar satisfação em muitas outras coisas. Você pode encontrar sucesso. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido, um profissional bem-sucedido, alguém que vai passar num concurso público, desenvolver uma bela carreira, alcançar níveis altos em diversas áreas. Mas esse não é o propósito da sua vida e nem isso define a sua vida. O que define a sua vida é você se tornar alguém como Cristo. E se você se tornar alguém como Cristo, essas coisas certamente não serão a prioridade. Elas não serão aquilo no qual você se gloria. Pelo contrário, elas serão entendidas como bênção e como graça. Então, esses indivíduos invertem os valores. O que é feio para Deus, para eles é motivo de exibição. Enquanto para Jesus bem-aventurado é humilde, para esses indivíduos bem-aventurado é o próspero. E aí há um contraste direto aqui. Continuando, o apóstolo vai dizer que eles se preocupam só com as coisas terrenas. E isso resume as duas características anteriores. A mente desses indivíduos está fixada nas coisas da terra, no aqui e no agora. Os planos, as ambições, as conversas, tudo gira em torno do que é passageiro. E de novo aqui, eu já disse aos irmãos em outros momentos, em outras mensagens, se a sua relação com Deus não pauta as suas decisões, qualquer elas que sejam, você precisa urgentemente repensar como é que você está tomando decisões. Se a sua relação com Deus, se o fato de essa relação ser aprofundada ou não pautar as suas decisões, do tipo, me mudo ou não me mudo, vou para lá ou não vou para cá, caso ou não caso, vou para tal emprego ou não vou para tal emprego, estudo ou não estudo. Se as suas decisões não estiverem pautadas pela análise, isso me aproxima ou me afasta de Deus, isso me aproxima ou me afasta de Deus, isso me aproxima ou me afasta do Evangelho, isso me aproxima ou me afasta do Evangelho, você precisa urgentemente rever como você está tomando decisões. Porque se as suas decisões forem pautadas apenas pelaquilo que lhe é melhor, você está caminhando dessa mesma forma, está se preocupando apenas com as coisas terrenas. E se você está se preocupando apenas com as coisas terrenas, você está a um passo de estar nas classificações anteriores. Então, esses indivíduos, os planos deles, as ambições, as conversas, tudo gira em torno do que é passageiro. Não há uma dimensão da eternidade em suas escolhas. Não há uma preocupação com o reino de Deus. O crente precisa entender que as suas decisões na vida precisam ser pautadas em o quanto isso me aproxima de Deus e o quanto isso glorifica a Deus. Se essas perguntas não forem respondidas a cada vez que você precisar tomar uma decisão, você precisa urgentemente rever como você está tomando as suas decisões. Então não há uma dimensão de eternidade, não há preocupação com o reino, não há preocupação com o próximo, com santidade, não há preocupação com a glória de Cristo. Essas características contrastam radicalmente com a vida centrada em Cristo, que é marcada pela renúncia, pela busca de santidade, pelo serviço a Deus e ao próximo, e numa perspectiva que transcende o presente. Aplicando para as nossas vidas, nós precisamos fazer constantemente uma autoanálise honesta. Onde estão os meus maiores pensamentos? Onde estão calcados? Onde estão focados os meus maiores pensamentos? O que me impulsiona a fazer as coisas? O que é o meu Deus? Será que é o conforto? Será que é o dinheiro? Será que é o sucesso? Será que é o prazer? O que tem me trazido a percepção de glória? Eu tenho me gloriado no quê? Eu tenho me gloriado nas coisas que agradam a Deus ou nas coisas que desagradam a Deus? O que eu tenho feito para desviar os meus olhos das coisas terrenas e focar nas coisas do alto?
Então eu preciso olhar para o texto e começar a me fazer essas perguntas. Caminhando para o verso 19, parte A, ele vai falar do fim desses maus obreiros, e aí é interessante, ele começa ali o trechinho, voltando aqui no começo do verso 19, ele vai dizer, olha, o fim deles é a perdição. E aqui a expressão perdição não significa obliteração, tá? Significa ruína completa, na ideia do indivíduo que vai ser arruinado e permanecerá naquele estado de ruína, percebendo a sua ruína, tendo consciência da sua ruína, tendo consciência de que as suas escolhas lhe levaram àquele estado de ruína. E essa declaração é uma declaração dura, tá? Porque o fim desses indivíduos não é o esquecimento das coisas que aconteceram, vão ser eliminados, obliterados da história. Muito pelo contrário, o fim deles é um estado onde eles eternamente passarão olhando para a sua ruína e se lembrando do que escolheram em vida e que chegaram até ali por conta disso. É um estado de separação de Deus, é um estado de consciência de que é impossível remover aquela situação, alterar a situação. É um resultado inevitável de uma vida vivida de forma egoísta, focada em si mesmo e nas coisas terrenas, em oposição à vontade de Deus e à obra redentora de Cristo. Essa declaração não é uma ameaça vazia, mas é uma advertência solene. O apóstolo Paulo diz, olha, quem caminha por esse caminho, o fim deles é a perdição. Então fique atento, meu irmão. Fique atento, leitor. Fique atento, você que é leitor moderno. Quem caminha pelo caminho do hedonismo e do egoísmo, o fim deles será a perdição. Quem vive para o ventre, vive para a vergonha e para as coisas terrenas e colherá a ruína das suas escolhas. É uma consequência lógica de se opor à cruz de Cristo. A aplicação desse trecho para nós, a eternidade é real. A vida que nós vivemos hoje é reflexo da vida que desejamos viver na eternidade. Se eu de fato desejo viver a vida que Cristo me promete na eternidade, eu preciso viver nesta realidade já, de acordo com esses padrões. Não brinquemos com o pecado, nem com a indiferença espiritual, que a seriedade de nossas advertências, que a seriedade dessa advertência nos leve a uma vida de arrependimento e dedicação a Cristo, para que o nosso fim seja a glória de Deus e não a vida eterna. Ou melhor, e não a ruína eterna. Finalizando, ele vai fazer agora um contraste aqui entre bons e maus obreiros, no verso 20 e 21. Ele vai dizer, mas para nós a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Ele está escrevendo para uma cidade que é uma colônia romana. Ainda que Filipos não fosse uma cidade romana, que originalmente ela é uma cidade macedônica, né? Ela foi fundada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe o Grande, mas ela foi alçada a um status de colônia romana. E o que isso significa? As pessoas que nasciam lá eram cidadãos romanos. As pessoas que moravam lá e tinham suas propriedades lá, tinham a proteção da cidadania romana e a proteção do Império Romano. Eles estavam num status muito próximo do cidadão romano. E isso dava a eles uma certa segurança. A certa segurança de que aquilo que era infligido a outras nações não seria infligido a eles. As dificuldades que outros povos dominados pelos romanos enfrentavam, eles não enfrentariam. E aí o apóstolo Paulo faz um contraste, dizendo, olha, a nossa pátria não é aqui, a nossa segurança não é aqui. A nossa segurança está em outra pátria, porque a nossa pátria é outra. Então ele chama a atenção para essa questão. Então ele diz que a imagem que o verdadeiro crente tem que ter em mente é essa, de que a nossa pátria está no céu. Essa é a nossa verdadeira identidade. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, a gente falou ali do livro de Crônicas, e falamos sobre o propósito do livro. E aí eu deixei claro para os irmãos que o autor do livro de Crônicas, né, 1ª e 2ª Crônicas, o propósito dele é restaurar a identidade de um povo que foi levado cativo, passou 70 anos no cativeiro e agora volta para sua terra e perdeu a sua identidade. Então ele vai reforçar os elementos do templo, os elementos das promessas, os elementos das promessas desde Abraão, desde Adão, na verdade,
até a concretização do reino davídico, os elementos do culto, os elementos da importância dos levitas, mas o propósito maior é falar de identidade, ali no livro de Crônicas. E da mesma forma, eu fiz um paralelo, inclusive, já adiantando um pouco do que nós falaremos à noite, o texto bíblico constantemente está tentando implementar em nós a consciência desta nossa identidade. Em Cristo, nós ganhamos uma nova identidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a ideia, inclusive, do nascer de novo, o batismo associado a um novo nascimento, Cristo mesmo dizendo para o jovem rico, olha, quem não nascer de novo não vai poder entrar no reino dos céus. Quem não se fizer uma nova pessoa não entrará no reino dos céus. Então, esse conceito de que agora nós temos uma nova identidade, ele é constantemente trabalhado. E a nossa identidade é essa, nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos cidadãos dessa realidade. E aqui nós agimos como estrangeiros em terra estranha, peregrinos nessa terra, é a figura que o autor aos Hebreus nos diz, tá? Usa, Hebreus capítulo 11, verso 13. É óbvio que nós não somos passivos e indiferentes ao mundo, muito pelo contrário, nós nos preocupamos, nós atuamos, nós agimos, nós socorremos as pessoas que estão em dificuldade, nós participamos da realidade terrena para que o estado de degradação dela seja diminuído, mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está em uma ideologia política que vai assumir o governo ou não. A nossa esperança está na nossa pátria e naquele que de lá vem para nos buscar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, e nós aguardamos o nosso Senhor Jesus, de onde também aguardamos um Salvador. O nosso Salvador vem da nossa pátria. O nosso Salvador vem da terra para onde nós queremos ir. A nossa esperança não está no sistema político ou econômico e um líder humano, mas no retorno do próprio Senhor Jesus Cristo. A expectativa da sua vinda, nos impulsiona a viver de forma santa e vigilante. Nós vivemos de forma santa e vigilante não para que Deus se agrade de nós e nos dê coisas nessa realidade. Nós vivemos de forma santa e vigilante porque nós queremos nos aproximar cada vez mais de Cristo, a fim de que Cristo volte logo, a fim de que vivamos com Cristo por toda a eternidade. Esta é a realidade onde nós calcamos a nossa esperança. A esperança viva que nos motiva a perseverar, em meio às dificuldades e tentações, é a certeza de que Cristo está vindo nos buscar. A outra esperança que nos forma a nossa identidade, é a certeza de que quando Ele vier nos buscar, Ele transformará o corpo da nossa humilhação para sermos semelhantes ao corpo de sua glória. E essa promessa é maravilhosa. Porque se hoje o nosso corpo experimenta fraqueza e doença, envelhecimento e morte, nós acabamos de acompanhar os momentos finais do irmão Tiago, vimos como o corpo dele foi se degradando por conta da doença, quem teve a oportunidade de acompanhar. Mas a nossa esperança é que aquele corpo degradado do irmão em Cristo, que foi consumido por uma doença, não é o estado derradeiro dele. Na volta de Cristo, o corpo do irmão será restaurado de acordo com a glória do corpo de Cristo. E isso nos traz alegria, isso nos traz esperança, isso nos traz desejo de continuar nessa caminhada, ainda que no meio dessa caminhada o mal se abata sobre nós, ainda que algo semelhante aconteça a nós, ainda que nós tenhamos uma doença, alguma dificuldade, enfrentemos algum problema, porque nós vamos olhar para aquela situação, ainda que soframos, que sintamos a dor, e aqui eu não estou negando nada disso, não estou querendo que você tenha uma percepção escapista, mas o fato é de que aquilo não abalará suas esperanças, porque você vai olhar para aquela realidade e dizer, isso não é o ponto final. O meu ponto final é quando Cristo voltar e eu receber um corpo glorificado igual de Cristo. E isso tem que mover os nossos corações. Isso tem que nos encher de esperança. Se o nosso corpo hoje enfrenta fraqueza, doença, envelhecimento e a morte, este corpo de humilhação, que nos humilha com as suas limitações,
e a lembrança do pecado um dia será gloriosamente transformado. Nós seremos ressuscitados com um corpo perfeito, imortal, incorruptível, semelhante ao corpo ressurreto e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa redenção completa. Não apenas a nossa alma será salva, mas todo o nosso ser. E aí ele finaliza dizendo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. E aqui está a bala de prata, né? Qual é a base da nossa esperança de que isso vai acontecer com o nosso irmão, que felizmente faleceu, com nós mesmos, quando nós enfrentarmos a morte? Qual é a nossa certeza máxima, aquela carta trunfo que garante tudo? Quem garante isso é o poder daquele que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que sujeitou a si todas as coisas. Aquele que tomou para si o domínio sobre todas as coisas. Aquele que depois de ressurreto disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Toda a minha glória me foi devolvida pelo meu Pai. Eu agora reino soberano sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre todas as coisas. É Ele que nos garante que isso é a nossa esperança. É Ele que nos garante que a nossa esperança não será em vão. Muito pelo contrário. Ela será concretizada, ela será realizada. Finalizando aqui algumas aplicações, aplicação final. Essa glória futura é o maior motivador para a vida piedosa. Se nós somos cidadãos dos céus, como é que devemos viver na terra? Se o nosso corpo será glorificado, como devemos usá-lo agora? Essa esperança deve nos levar a uma vida de santidade, de renúncia a uma vida voltada para nós mesmos, e lançados em uma vida de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós busquemos ter esse tipo de comportamento. Finalizando, concluindo o raciocínio do apóstolo Paulo, ele fez um contraste aqui. Dois tipos de comportamento. Um comportamento que tem como Deus o próprio ventre e um outro comportamento que tem como Deus a certeza da obra de Cristo e a necessidade, a vontade, o desejo de se amoldar à realidade de Cristo. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: em qual grupo nós estamos encaixados? Em qual grupo nós estamos inseridos? O nosso Deus é o nosso ventre ou o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, a quem nós queremos ser amoldados? Essa é a pergunta que nós fazemos, essa é a pergunta que o texto faz para nós, essa é a pergunta que nós devemos respondê-la. E aí eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e a orar ao Senhor e pedir que o Senhor lhe ajude a responder essa pergunta. A responder essa pergunta para você mesmo, a fim de que você seja moldado pela palavra dele que foi anunciada. Que a realidade da nossa cidadania celestial nos motive a viver de forma digna do Evangelho. Que nós não nos gloriemos em nós mesmos, nas nossas posses, nos prazeres transitórios, mas nos gloriemos na cruz de Cristo, nos gloriemos somente em Cristo. Oremos. Senhor, ajuda-nos, Pai, a aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Temos orado ao longo dos últimos domingos que às vezes a Tua palavra é bastante objetiva e tranquila de ser compreendida intelectualmente. Mas é muito difícil trazer isso para os nossos corações, é muito difícil trazer isso para as nossas ações. Então nós contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu Santo Espírito, que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos convencer de que este é o caminho para nós. Nós queremos estar do lado daqueles que são um bom exemplo para os outros, daqueles que são seguidores de Cristo e podem ser seguidos porque seguem a Cristo. Nós queremos ser aqueles que não têm como Deus o seu próprio ventre, mas têm a Cristo como o único Deus, o único e suficiente Deus. Então tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, porque nas nossas limitações nós muitas vezes desfalecemos, mas sabemos que pela Tua força nós podemos vencer. Então tem misericórdia de nós. Fala conosco. Molda-nos, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.